Fala aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um videozinho aqui. E hoje vamos rapidinho aqui, né? Eu vamos lá. A gente vai falar de que agora? A gente vai falar de geografia. Vamos falar de geografia porque é isso que a gente vai falar. E, bom, vamos começar aqui rápido. Vamos primeiro falar o que a geografia estuda. O que a geografia estuda? A geografia estuda o espaço geográfico. Mas eu vou te explicar o que é estado geográfico. Espaço geográfico é todo espaço modificado antropicamente. Todo espaço modificado de forma antrópica, na verdade. E, bom, o que é antrópica? É basicamente alterado por ações humanas. E então eu lhe pergunto, tem algum espaço no nosso planeta que não foi alterado, que não foi afetado por ações humanas? E a resposta é não. Todos os espaços, ainda que indiretamente, foram afetados por ações humanas. Você pode falar, mas o humano não conhece nem 5% do oceano. Realmente. Só que tem outras coisas que afetam. Por exemplo, o aquecimento global, que é potencializado por nós humanos, extremamente potencializado, afeta o oceano. Então, de certa forma, também foi afetado por ações humanas. Pode ser mínimo, mas altera ali a vida por ali, afeta de alguma forma mesmo que minimamente. Então sim, todo espaço é geográfico aqui na Terra. E bom, vamos falar de categorias da geografia, né, cara? Categorias da geografia. São termos básicos, por exemplo, território. Território é o quê? É um espaço delimitado por fronteiras que tem relação de poder. É basicamente isso. O Brasil é um território, porque ele é delimitado por fronteiras, e essas fronteiras, que se escreve aqui, podem ser naturais ou antrópicas, ou pode ser pelo homem, ou antrópicas. Então, o território brasileiro tem uma relação de poder, a gente tem o presidente, tudo, tá? A gente aplica a nossa soberania sobre o nosso território, então é delimitado por fronteiras que têm relação de poder. E eu te pergunto, um bairro dominado por traficantes é um é um é um território? É um território, sim, cara. Território, porque tem fronteiras, mesmo que não bem visíveis, bem definidas, e tem relação de poder. Então, sim, é sim um território. Vamos falar de região. Estou passando por tudo bem rápido aqui, viu, gente? Que são termos bem basiquinhos. Qualquer coisa você dá uma pesquisadinha, é tudo bem de boa. Região é uma área que foi dividida por um critério que une espaços em comum. Então, basicamente é uma área que posto um critério, ela vai dividir espaços que têm esses critérios em comum. Se é que me entende. Eu vou falar aqui o seguinte, por exemplo, no Brasil nós temos uma divisão que, por exemplo, se eu te falar sobre a região norte e eu te perguntar sobre o clima de lá, sobre a fisiologia de lá, você vai ver que todos os estados ali, alguns menos, alguns mais, mas todos, têm um clima parecido, têm uma fisiologia parecida, a floresta amazônica. Se eu te perguntar sobre o clima no sul, você vai falar de como o clima é um pouco mais frio, é subtropical. Se eu falar do clima do nordeste, é semiárido, se eu não me engano. E, cara, é basicamente isso. Tem um critério e ele divide espaços em comum. Vamos falar agora aqui rapidinho de lugar, que é basicamente um local cujo você tem afinidade. É basicamente isso. Não tem segredo, gente. Por exemplo, sua casa.
Se você gosta da sua casa, você conhece sua casa, você gosta de estar na sua casa, você tem uma afinidade com a sua casa, então a sua casa é um lugar para você. Mas, por exemplo, um cara que passou na rua aqui agora, a minha casa é um lugar para ele? Cara, claro que não, ele nem sabe que eu existo. Ele vai olhar assim, aquilo é um local. Porque não é um lugar, ele não tem afinidade, ele não tem algum sentimento por ali. Tá, agora vamos falar de paisagem. O que é paisagem? Paisagem é um espaço cujo pode ser percebido, pode ser notado pelos nossos sentidos. A gente sente, tipo, por exemplo, que a gente vê e sente. Por exemplo, se eu te mostrar uma foto de Copacabana, você não tem afinidade com aquilo. Mas, por exemplo, das praias de Copacabana. Cara, você vai sentir assim pelos seus sentidos, sabe? Você vai ver e tal. Cara, é muito complicado definir, mas também é um espaço que é composto por elementos naturais, antrópicos e mostram a relação humano com a natureza. Então, é um pouco difícil de explicar, mas o Rio de Janeiro, quando você vê uma praia do Rio de Janeiro, aquilo é uma paisagem para você. Tem elementos antrópicos, tem elementos naturais, e você pode perceber aquilo com seus sentidos. É um pouquinho difícil, mas é relacionado aos sentidos, a brisa, a sensação, o calor, enfim, essas coisas. É um pouquinho mais complicada a paisagem. E, bom, deixa eu ver quanto tempo tá essa aula. Tá só 10 minutinhos? Deixa eu ver. É porque o próximo assunto ele é bem diferente desse. E ele é um pouquinho maior. Então, para não confundir a cabeça, eu vou deixar essa aula por aqui. Falando sobre as categorias da geografia, o que ela estuda. E aí, na próxima, a gente vai começar a estudar a Terra em si. O nosso planeta Terra e o nosso sistema solar. E é isso. Então, até a próxima, pessoal. Vamos para a próxima aula.